a possibilidade de estar aqui. Eu já participo algumas vezes, não contei, não sei exatamente quantas, mas de uma boa parte dos seminários, só que esse tem um sentido especial de ser o nosso seminário da resistência. Então, eu gostaria de parabenizar o evento e agradecer a possibilidade de aqui estar. Eu vou ler o texto, porque senão eu não vou dominar o texto. Bom, dizem que os temas de pesquisa não nos abandonam. De tempos em tempos, constato essa assertiva ao encontrar alguma nova fonte sobre a iconografia bandeirante realizada por Henrique Bernardelli. Ao longo da vida, também o artista não abandonou o tema, produzindo 6 quadros e muitos estudos preparatórios que nos revelam o processo de sua criação, assim como os embates entre vários caminhos possíveis. Henrique Bernardelli apresentou desde o início algumas preocupações constantes sobre as quais iremos nos haver examinando quadro a quadro. O primeiro, Os Bandeirantes, de 1889, do Museu Nacional de Belas Artes. Descrevo. Em meio à escura floresta tropical, vê-se uma descida de índios. No primeiro plano, à direita, 2 bandeirantes deitados no chão saciam a sede, sorvendo diretamente água de uma poça. À esquerda, 2 vigorosos índios, um em pé, com as mãos amarradas, e outro sentado, os observam. No primeiro plano, um bandeirante anda com dificuldade por entre as pedras, apoiando-se a uma arma de cano longo. Por último, índios carregam uma padrola, acompanhados por fileira horizontal de figuras apenas esboçadas, fundidas à natureza. Pintado na Itália, o quadro teria participado da Exposição Universal de Paris de 1889, sob o título Eldorado. E, no ano seguinte, da Exposição Geral de Belas Artes, a primeira do período republicano, sendo adquirido pelo Estado. Henrique Bernardelli vê os bandeirantes a partir de um olhar educado pelas telas realistas ou naturalistas. Ao contrário da pose imponente, o artista nos permite surpreender o bandeirante em suas vicissitudes, projetando no passado a mesma busca pela sobrevivência, consubstanciada nos atos mais simples, observados nas representações naturalistas. Sem celebração, sem teatralidade, como foi apontado pela crítica da época. Nos deteremos aqui no processo de construção dessa imagem. Há no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, um estudo a óleo para o quadro. Em 2002, quando pela primeira vez o vimos, ele apresentava apenas 4 personagens. Um bandeirante caminhando com dificuldade, amparado por um bastão, e outros 3 atirados ao solo, bebendo água como animais. Em 2009, no processo de restauro, com a remoção do verniz, apareceram mais 3 personagens, todos bandeirantes. Ao fundo, viu-se com muito esforço o que parece ser 2 índios. Ou seja, a intenção inicial do artista pode ter sido representar uma cena praticamente só composta por bandeirantes. 3 ao chão, 3 caminhando com dificuldade em direção aos primeiros e outro mais isolado, em primeiro plano, de pé pensativo. Chama a atenção um dos bandeirantes ao chão vestir rufo. Essa espécie de gola francida, utilizada principalmente no século XVI, era marca de aristocracia e sinal de distanciamento quanto ao trabalho manual. Assim vestido, o bandeirante parece, em plena selva, com os personagens retirados de Franz Hals ou Hamlet.
formando. Um terceiro bandeirante, também ao chão, foi caracterizado, envelhecido e fraco, com a mão no peito. Existe um estudo, pequeno a óleo, provavelmente para esse personagem, onde o vemos com uma faixa ensanguentada na cabeça, reforçando a ideia de estar ferido. Outro estudo, para o quadro, encontra-se na coleção Faber, no Rio de Janeiro. Neste, a composição é bem mais complexa, envolvendo aproximadamente 14 personagens. Permanece o grupo de bandeirantes sedentos, ampliando para 4. Foram inseridos na composição o bandeirante cambaleante e a fila de estropiados, que possui um cavaleiro em cada extremidade. Na fila já se encontram 2 índios carregando uma máquina. No espaço onde, no estudo do Palácio dos Bandeirantes, após a restauração, surgiu o bandeirante de pé pensativo, agora vê-se um vigoroso índio de frontal, armado com um arco. Há 2 estudos para as cabeças do primeiro bandeirante a cavalo e do índio, onde buscou-se acentuar-lhes a virilidade. No quadro final, qual a opção do artista? Bernardelli simplificou a composição. Reduziu os sedentos a 2, retirando-lhes o rufo. Manteve a fila de estrupiados, colocando-a mais no interior a sair da mata, e suprimiu os 2 homens a cavalo, retirando-lhe qualquer resquício de força e determinação. Amarrou as mãos do índio em primeiro plano e acrescentou outro ao seu lado, sentado em uma pedra, melancolicamente a observar os bandeirantes como cães a beber água. Henrique Bernardelli percebeu a força do confronto entre o índio em posição ereta e os bandeirantes ao chão como animais. Ele criou uma inversão iconográfica. O vencedor é representado aos pés do vencido. É evidente, desde o primeiro estudo da composição, o interesse do artista com o grupo dos sedentos. Iconograficamente, os bandeirantes deitados no chão se assemelham em muito aos penitentes do quadro Il Voto do italiano Francesco Paolo Michetti, de 1883, assim como a ilustração de Gustave Doré para Dom Quixote, cuja primeira edição data de 1863. Essa aproximação humaniza os bandeirantes e aumenta a percepção de sua fragilidade. Também o fato de beberem água como animais nos lembra a passagem bíblica presente no livro dos Juízes, capítulo 7, onde Deus, na época de Samuel, teria suscitado alguns heróis, chamados juízes, a libertarem todo o seu povo, por parte dele, da opressão inimiga, conduzindo à observância da lei. O Senhor manda Gedeão selecionar combatentes contra os madianistas, estabelecendo como critério, além da coragem, o fato de não tomarem água como animais. Cito: o Senhor disse a Gedeão: porás a um lado os que lamberam a água com a língua, como os cães costumam lamber, e os que beberam de joelhos estarão em outra parte. Os bandeirantes, animalizados por lamberem a água como cães, não podem ser combatentes de Gedeão. A tela condena-os sutilmente, assim como o texto explicativo da tela. Próxima obra: A Retirada do Cabo de São Roque, 1927, do Museu Paulista. Visando
as comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922, Henrique Bernardelli, já sexagenário, será chamado pelo diretor do Museu Paulista, Afonso Scagnoli Toné, juntamente com outros artistas, a participar de seu esforço para criar uma decoração que documentasse visualmente o quanto a nação brasileira era devedora aos aventureiros paulistas. A Henrique Bernardelli foram encomendados dois trabalhos: o ciclo da caça ao índio e retirada do Cabo de São Roque. O quadro, retirada do Cabo de São Roque, deveria representar um episódio da guerra contra os holandeses no Nordeste, do qual os paulistas participaram sob a liderança de Luiz Barbalho Bezerra e Antônio Raposo Tavares. Após sucessivos ataques dos holandeses, os combatentes retiraram-se em direção a Salvador, Bahia, sobrevivendo, segundo Toné, graças à força dos paulistas. Era fundamental retratá-los como defensores de todo o território nacional, mesmo se, na época representada, a nação não existisse. Após ter fornecido as informações necessárias a Henrique Bernardelli sobre o episódio a ser perpetuado, Toné aprova o primeiro esboço, mas discorda de sua caracterização não muito militar. Durante os últimos meses de 1923, percebe-se, através da correspondência entre ambos, o esforço de Toné para impor a sua visão sobre o fato histórico e o papel dos bandeirantes. O comitente queria, cito, armar o cavaleiro no primeiro plano para lhe talvez pôr couraça e capacete. Queria uma cena combativa e não um episódio de retirada, parecendo que se trata de uma desbandada. Queria um acordo de modo a tornar mais belicosa a composição, que realmente é um pouco tristonha. Olhando o quadro, percebe-se que Henrique Bernardelli desconsiderou os pedidos do diretor do Museu Paulista e retomou as mesmas questões que o moviam há mais de 30 anos. Para o artista, ao contrário de Toné, o bandeirante continuava tão somente um ser humano. Vê-se no quadro uma fila de estrupiados, saindo do interior da mata em zigue-zague, percorrendo o quadro em direção ao primeiro plano, onde encontra-se um bandeirante montado a cavalo que bebe água no riacho à frente. Um pouco atrás do cavaleiro encontra-se uma índia carregando uma criança. Não sabemos ao certo qual esboço Afonso Toné teria visto. Encontra-se no Museu Mariano Procópio um instigante desenho de composição que possui alguns elementos desse quadro. Nele aparece a fila com os índios carregando alguém na rede, um bandeirante ferido na cabeça e com o braço numa tipóia, um cambaleando apoiado na arma, lembrando a fila do quadro final. No primeiro plano, um índio, armado com um arco, aponta para a esquerda, ensinando o caminho ao bandeirante envelhecido, a pé, de capote, sustentando uma arma de cano longo no ombro e outras de cano curto na cintura. Ao fundo, um bandeirante a cavalo aponta a espada para o interior da mata. Nesse desenho, o índio é o protagonista. Fundamental acompanhar o processo de desaparecimento do índio como protagonista. Em fevereiro de 1928, a revista Ilustração Brasileira apresentou a reprodução do quadro sob o título Retirada de Luiz Barbalho Bezerra.
Nela encontra-se uma significativa mudança. O artista introduziu, no primeiro plano, o bandeirante montado num cavalo que bebe água e moveu o índio a indicar o caminho para trás do cavaleiro, alterando o protagonismo da cena. A grande exposição do artista, individual do artista, em 1916, realizada no Curso Livre de Belas Artes, reunindo a sua produção dos últimos 20 anos. Também ali o díptico atraiu pouca atenção, mas foi descrito pelo articulista Marcos Cardoso. Cito: também se recomendam como bons quadros, prólogo e epílogo. Ambos têm a mesma técnica e os cortes são semelhantes. Cada um representa uma estreita picada ou atalho em plena mata, cuja exuberância de vegetação selvagem caracteriza bem a nossa flora meridional. Ambos compõem um drama passional em 2 atos. No primeiro, é o bandeirante surpreendido em colóquio amoroso com uma índia pelo companheiro desta, o qual planeja vingar-se. Aparece no segundo o herói do drama, estendido a fio no caminho, inanimado, a flecha cravada no peito pelo ciúme do índio ofendido em seus brilhos. O prólogo tem sentimento, tem naturalidade, mas agrada-nos mais o epílogo. É um quadro mais forte, pelo emocionante do fim trágico com que o bandeirante pagou a sua ousadia, e ali jaz, agora, abandonado, morto em plena selva. Epílogo é, além do mais, um trabalho apreciável pela perspectiva linear. Em 2015, um quadro intitulado Bandeirante Índia, de Henrique Bernardelli, foi doado à Pinacoteca do Estado de São Paulo, em tudo correspondendo à cena descrita por Marcos Cardoso ao falar de prólogo. Ainda não se tem notícias do epílogo, mas é fácil imaginar algo próximo ao fim do romance pintado em 1912 por Antônio Barreto. Concluindo, o artista buscou humanizar o bandeirante, representando fragilizado, ferido, cambaleante, envelhecido, formando por vezes uma fila de estropiados, saindo de algum ponto obscuro da mata, indo para lugar nenhum. Em contraposição, seus índios são robustos, decididos, sustentando os bandeirantes e indicando-lhes o caminho. Em alguns momentos, se tornam protagonistas da cena ou moralmente superiores. Percebe-se pelos esboços a tensão entre como representar os dois personagens, o interesse tendendo ora a um, ora a outro. Um ponto chama a atenção do nosso olhar atual, sensível ao debate sobre questões de gênero, a relação dos bandeirantes com as índias. A presença de uma índia carregando fardo peso, de outra representada a levar consigo uma criança ao lado do bandeirante montado, e o romance entre ambos tragicamente interrompido, revela ser o tema uma preocupação do artista. É sem dúvida uma relação tensa de domínio. Infelizmente, não encontramos nenhum comentário sobre esse aspecto nas críticas da época para entendermos a sua recepção. Também, a natureza era importante para Henrique Bernardelli, que muito se dedicou à pintura de paisagem. Uma das críticas ao díptico prólogo e epílogo salienta como a exuberância da vegetação ofusca o interesse dos personagens. A água, vital para os bandeirantes, é elemento constante nos quadros analisados. A morte está sempre à espreita dos bandeirantes, consumada no epílogo por uma flecha ou pelo abandono
em seu derradeiro quadro sobre o tema Últimos Momentos de um Bandeirante, pintado em 1932. Já com 75 anos, o pintor cria uma tela contundente que, apesar de diminuta, não deixa dúvidas sobre o sentido humano atribuído ao bandeirante, distante do herói de Tomé. No quadro, vê-se um homem velho, branco, magro e maltrapilho, solitário, deitado em uma rede, com o braço esquerdo caindo ao chão, evocando uma cena de descimento da cruz, ou mesmo o braço pendente de amarrar uma banheira, numa versão nada edificante do célebre quadro de Jacques David. Muito obrigada.